salve, meus irmãos em Cristo! Sejam bem-vindos a mais uma aula incrível de cálculo, onde vamos falar da regra do produto, uma das regras fundamentais para o entendimento de derivadas, certo? Quando que a gente utiliza a regra do produto? A regra do produto ela é utilizada quando você tem produto de funções. Cuidado para não confundir com a regra da cadeia. A regra da cadeia veremos nas próximas aulas, que é o caso de quando você tem uma função dentro da outra. A regra do produto é como o nome já diz, produto, multiplicação entre funções. Como que nós podemos fazer uma derivada pela regra do produto? A regra do produto de duas funções derivadas em relação a x, ela corresponde à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Mas, professor, eu vi um livro que lá falava a primeira derivada da segunda, mas e fica ao contrário do que você está falando? Pois é, meus irmãos, eu estou tentando fazer de uma forma que a regra do produto e a regra do quociente, elas fiquem muito próximas, muito parecidas. O objetivo é melhorar o entendimento e facilitar na hora de gravar a fórmula, tá certo? Então, realmente, vocês vão encontrar na literatura do tema essa derivada de forma diferente, só que equivalente a essa, tá certo? Só que aqui fica mais fácil para fazer a relação com a derivada pela regra do quociente. Vamos entender isso melhor através de um exemplo? Vamos lá. Por que isso aqui é uma regra do produto para derivar? Porque olhando para ela com bastante atenção, eu vejo que eu tenho uma multiplicação de duas funções. Eu enxerguei uma multiplicação de duas funções, eu já estou diante da regra do produto. E é muito simples, porque a gente não mistura tudo. Faz uma coisa diferente, uma coisa separada da outra. Então, f' de x, lembrando que nós usamos o símbolo linha em cima para indicar derivada, uma notação mais comum, certo? Como que vamos fazer isso aqui? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui, para fazer essa derivada, nós precisamos das regras básicas de derivação que já temos gravadas em outras aulas. É só acompanhar aqui no canal. Como que vamos fazer essa derivada então? Vamos lá? Vamos! Uhul! Olha aqui, derivando 2x mais 1, nós aprendemos que o quê? A derivada de 2x é 2, a derivada de 1 é 0. Então eu tenho 2 que multiplica e elevado a x, mais, mantenho a primeira, porque pela regra do produto eu não derivo nesse momento a primeira, eu já derivei aqui, mantenho a primeira e faço vezes a derivada da segunda, que nós já vimos que a derivada da função exponencial e elevado a x é ela mesma. É a melhor derivada que nós temos para poder fazer. Olhando bem, a resposta já está praticamente pronta. Só que é muito comum fazermos a fatoração. Aqui nesse caso dá para colocar o que a gente chama de colocar em evidência. O que seria colocar em evidência? As duas possuem e elevado a x. Então, o que eu vou fazer? Eu venho, coloco e elevado a x uma vez apenas na parte da frente e mantenho o que sobra quando eu tiro o e elevado a x. Nessa sobra 2, nessa sobra 2x mais 1. Certo? E aí, o que eu faço agora? Eu somo quem eu posso somar, número com número, letra com letra. Chegamos à derivada da função procurada, utilizando a regra do produto. Reparem que a regra do produto ela não é nem um pouco trabalhosa, dá para aprender ela legal. Só prestar atenção nos detalhes, certo? Então, lembrando, derivada pela regra do produto
é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos fazer mais um exemplo para ver se nós entendemos muito bem? Vamos lá então. Agora, meus irmãos, vamos relacionar, para vencermos em Cristo, a regra do produto com a função logarítmica. Já fizemos a relação com a exponencial, hora da logarítmica. Olho bem para a função, entendo que eu tenho uma multiplicação, enxerguei a multiplicação, é automático na mente. Regra do produto. Como que eu aplico a regra do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Usando as regras básicas de derivação, terei o quê? 2x, lembra bem? Desce o expoente, tira 1, então fica 2x, porque em cima ficaria 1 e o 1 não precisa aparecer, vezes ln de x, mais x ao quadrado. Qual a derivada de ln de x mesmo? 1 sobre x? Ah, professor, dá para fazer uma simplificação. Muito bem. Dá para fazer isso aqui, ó. Dividir o x ao quadrado por x. Então, vejamos. F' de x será 2x vezes ln de x, mais x ao quadrado vezes 1 daria x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x. Para pensar, x ao quadrado você tem x vezes x. Embaixo tem um x apenas. Pode simplificar um com o outro, sobra só o quê? O x. Os dois têm x que eu posso colocar em evidência. Então, meus irmãos em Cristo, para humilhar Satanás direto, vamos colocar o x na frente. Sobra 2 ln de x mais 1. Chegamos na derivada da função x ao quadrado ln de x. Então reparem que a regra do produto, ela não é uma regra complexa, ela não vem para tornar as coisas mais difíceis, basta ter um pouco de atenção, prestar atenção nos detalhes. Tudo bem? Certo? Então sempre acompanhe aqui comigo, dicas para poder aprender a derivar. E lembre-se sempre, se gostou, se inscreva no canal, compartilhe, curta por favor e lembre de comentar. Estou aqui para tirar as dúvidas, para esclarecer aquilo que for necessário. Obrigado pela atenção, até a próxima!